Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Espero que todos vocês estejam ótimos. Antes de começar a aula, queria dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês. Estou louco para que isso acabe, para que isso tudo acabe, para que a gente possa voltar, às nossas atividades normais. E antes de começar a nossa aula, eu queria dizer uma coisa para vocês. Não tratem o novo como alguma coisa ruim, tá certo? Tratem isso como um desafio. É um desafio para todos nós, não é? E eu digo para vocês, não desistam de correr atrás dos sonhos e objetivos de vocês. Lembrem-se que o conhecimento é a coisa mais importante que existe em nossas vidas. Sem conhecimento a gente não sai para canto nenhum, a gente não vai para lugar nenhum, a gente não cresce na vida. Então, deem valor ao conhecimento, tá certo, gente? Ergam a cabeça, sigam em frente e pensem em vocês, no futuro de vocês, tá bem? Bom, trouxe a nossa aula. Hoje vamos trabalhar com configuração eletrônica, mas antes de trabalhar diretamente com configuração eletrônica, vamos fazer um breve resumo do que nós já vimos em aulas anteriores, para que vocês possam se lembrar, não é? Nós estamos aí há um tempo sem aula, então eu trouxe um breve resumo aqui para vocês, para que a gente possa trabalhar diretamente com o nosso conteúdo de hoje, para que a gente possa aprender, para que a gente possa compreender, toda essa construção que seria a configuração eletrônica, para que a gente possa fazer as nossas questões. Tá? Não existe teoria sem prática. Vamos praticar para que a gente possa aprender também. Olha só. Vamos levar em consideração que a configuração eletrônica é um suporte que nós estamos dando, tá certo? A um modelo atômico, mais atual, que seria a classificação do modelo de Sommerfeld, tá bom? Então, nós estamos também trabalhando com a questão da distribuição dos elétrons em um átomo, tá, gente? Peço que vocês também lembrem-se que até nós chegarmos a um modelo atômico mais atual, nós trabalhamos diretamente com as primeiras ideias, do que seria um átomo. Passamos pelos modelos primitivos, trabalhamos com a ideia de Leucipo e Demócrito, chegamos no modelo de Dalton, uma ideia de que o átomo era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Para Dalton, o átomo não tinha natureza elétrica. Tá? Nós chegamos a um modelo de Thomson que já trabalha diretamente com os primeiros indícios da natureza elétrica da matéria, a descoberta do elétron em um átomo como primeira partícula subatômica. Trabalhamos diretamente com a experiência de Thomson, que seria o tubo de raios catódicos, realizados em ampolas de Crookes. William Crookes, um dos colaboradores para que Thomson pudesse chegar a esse feito, na verdade, com os raios canais de Jayzer, com o experimento da gota de óleo de Millikan. Thomson traz consigo a relação entre a massa e carga do elétron. Thomson disse que o elétron tinha carga negativa. Então, gente, é legal que vocês lembrem disso aí também. Depois do modelo de Thomson, nós chegamos no modelo atômico de Rutherford. Lembre-se que no modelo atômico de Rutherford, nós já estamos dividindo um átomo em duas regiões, em núcleo e eletrosfera. No modelo de Thomson, a representação do modelo de Thomson era uma esfera, tá certo? Positiva em massa, com elétrons encrustados em sua superfície. É tanto que nós assemelhamos o modelo de Thomson ao modelo do pudim de Passos. No modelo de Rutherford, a gente já trabalha diretamente com a ideia de sistema planetário. Já que o Rutherford ele divide o átomo em duas regiões, núcleo e eletrosfera, a gente também pode assemelhar como um modelo de sistema planetário, onde o Sol é o centro e os planetas é que estão orbitando o Sol, circulando o Sol, girando em torno do Sol. Então, o núcleo é o centro, lembrando que Rutherford descobriu os prótons através do bombardeamento por partículas alfas em finas lâminas de ouro, não esqueça disso. Onde Rutherford, na realidade, ele queria
comprovar o modelo de Thomson de uma forma diferente, mas ele acabou tendo uma ideia de que não era assim, até porque no modelo de Thomson o átomo ele só tinha partículas negativas. Então, quando nós pegamos um elemento radioativo, como foi o caso, o polônio, que é um grande emissor de partículas alfa, quando o polônio emitia partículas alfa para uma fina lâmina de ouro, a ideia de Rutherford é que essas partículas alfas, elas ultrapassassem a lâmina de ouro sem sofrer desvios ou sofrendo pequenos desvios. Mas, na realidade, algumas partículas se chocavam com uma região muito pequena e muito densa. E aí o que acontecia era que essas partículas alfa, que são partículas de caráter positivo, tá certo? Acabavam desviando totalmente a sua trajetória. Algumas partículas chegavam a tocar nessa região e acabavam voltando. E como foi que o Rutherford conseguiu ver essas partículas voltando? Através de placas fotográficas, tá certo? De chapas fotográficas. E aí emitia luz quando uma partícula voltava. O que acontecia, na realidade, era que o que tinha dentro dessa região extremamente pequena e densa nada mais era do que partículas positivas, a qual o Rutherford deu o nome de prótons. Tá bem, gente? Lembre-se também que nós temos a descoberta dos nêutrons, mas não foi o Rutherford quem descobriu os nêutrons, foi Chadwick. Chadwick quem descobriu os nêutrons. Bem, chegamos ao modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr vem para corrigir algumas falhas do modelo atômico de Rutherford. Uma das principais falhas do modelo atômico de Rutherford é que ele não consegue explicar como é que os elétrons eles orbitavam o núcleo sem necessariamente perder energia e sem necessariamente ser atraído até o núcleo, sem o elétron ser atraído até o núcleo, já que cargas opostas acabam tendo um momento de atração. Positivo com negativo, os opostos se atraem e aí as cargas positivas conseguiam atrair as cargas negativas, o elétron acabaria caindo no núcleo e aí a gente acabaria tendo ali uma alta instabilidade nuclear, podendo chegar até a destruição do átomo, na verdade, e a gente sabe que isso não acontece. Então, Rutherford ele não conseguiu explicar isso. Quem conseguiu explicar isso foi Bohr. Bohr ele necessariamente trabalhou com espécies hidrogenoides, que são espécies que se assemelham ao átomo de hidrogênio, fornecendo energia para esses átomos, o que acabou dando a possibilidade de Bohr postular algumas ideias. Tá? E uma dessas ideias era que quando o átomo ele recebia uma determinada quantidade de energia, esses elétrons acabavam indo para um estado chamado de estado excitado, onde permitia com que esse elétron saísse de uma região de menor energia e ele acabasse transitando para uma região de maior energia. Chegando nessa região de maior energia, ele liberava a energia absorvida em forma de luz e calor e acabava voltando para o seu local de origem, o seu nível de origem. E aí nós temos aí a representação dos saltos quânticos ou das transições eletrônicas. Esse foi um dos grandes feitos de Bohr, o que permitiu a ele classificar os níveis de energia da eletrosfera. A eletrosfera ela contém 7 níveis de energia, de acordo com Bohr, em que ele classificou em camadas, 7 camadas, camada K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada com uma quantidade máxima em elétrons. Tá certo, gente? Além disso, nós chegamos nos modelos atômicos mais atuais, trabalhamos com a ideia de Schrödinger, com a ideia dos orbitais, trabalhamos com Sommerfeld, com a ideia da classificação dos elétrons nos orbitais, trabalhamos diretamente com o princípio da incerteza de Heisenberg, que o elétron ele pode se comportar, na realidade, que a gente não consegue identificar a posição nem a velocidade exata do elétron ao mesmo tempo. Trabalhamos com o princípio da dualidade, que o elétron pode se comportar como onda ou partícula, o princípio da dualidade de de Broglie. E aí, então, chegamos à nossa configuração eletrônica, que seria a organização dos elétrons na eletrosfera e a distribuição eletrônica dos átomos, configuração dos elétrons em cada átomo.
Bom, gente, dando início exatamente agora à nossa aula, a gente começa a trabalhar com o diagrama de energia. O diagrama de energia nada mais é do que um diagrama montado para que a gente pudesse organizar a distribuição eletrônica, a configuração eletrônica de cada átomo de acordo com os seus níveis e subníveis de energia. Lembrem-se que quando nós trabalhamos com o diagrama de energia, nós estamos trabalhando com a representação de Linus Pauling. Foi Linus Pauling em que representou, tá certo, a organização dos elétrons de acordo com os seus níveis e subníveis de energia, de uma forma um pouco mais didática. Vamos ser mais claros, tá? Então tá aqui, vocês estão vendo, né, esse diagramazinho aqui, e eu já queria que vocês levassem em consideração a seguinte situação. Cada camada de energia contém uma quantidade máxima em elétrons. E essa quantidade máxima em elétrons está dividido em subníveis de energia. Cada subnível de energia contém uma quantidade máxima em orbitais, que também contém uma quantidade máxima em elétrons. Professor, fale português. Calma. Primeira coisa que você tem que compreender é que cada camada de energia comporta uma quantidade máxima em elétrons, beleza? A camada K comporta no máximo 2 elétrons, a camada L comporta no máximo 8 elétrons, a camada M comporta no máximo 18 elétrons, a camada N no máximo 32 elétrons, a camada O comporta no máximo 32 elétrons, a camada P 18 elétrons e a camada Q 8 elétrons. Professor, para que isso? Isso aqui é para que vocês compreendam que o número de subníveis de energia necessário para que a gente possa completar a quantidade de elétrons de cada camada foi o que fez com que Linus Pauling conseguisse trazer essa representação didática do diagrama, né, que foi concebida ao seu nome. Tá certo? Que nós chamamos de diagrama de energia ou de diagrama de Linus Pauling. E aí eu trouxe uma representaçãozinha de um átomo em LiF para que vocês pudessem analisar como é que ficaria a representação, né, desses elétrons girando em órbita, né, de um núcleo que contém partículas positivas e neutras. Tá, gente? Lembrando que na eletrosfera nós temos eletronzinhos, tudo bem? Bom, níveis ou camadas de energia, como nós já trabalhamos, como nós já vimos no slide anterior, Bohr classificou as camadas de energia de acordo com o nível energético das mesmas, levando em consideração da camada K até a camada L, do primeiro nível até o sétimo nível. Pessoal, camadas que estão mais próximas ao núcleo, né? Camadas que estão mais próximas ao núcleo são camadas que contêm uma menor energia, porque a atração que existe entre o positivo e o negativo é muito grande. Então faz com que esse elétron ele gire, ele circunde, né, o núcleo com uma velocidade um pouco menor, que faz com que a energia também acabe sendo menor. Pessoal, queria que vocês também levassem em consideração que camadas que estão mais distantes do núcleo apresentam maior energia. Então, camadas mais próximas ao núcleo são camadas de menor energia, camadas mais distantes do núcleo, camadas de maior energia. A camada Q é a camada que comporta uma maior energia dentre todas as camadas, o que possibilita a gente levar em consideração também que quanto maior a energia de cada nível, maior a quantidade de elétrons que os mesmos conseguem conter. Por isso que na camada K nós contemos apenas 2 elétrons, camada L 8, camada N 18, camada N 32. Concorda comigo que o número está aumentando? Mas professor, quando chega na camada O, no nível O, né, no nosso quinto nível de energia, a gente percebe que o número de elétrons entre NO é igual, o número de elétrons entre MP é igual, o número de elétrons entre LQ é igual. Professor, por quê? Se camadas mais externas acabam tendo mais energia, e isso faz com que elas tenham mais elétrons. Galera, calma. Primeira coisa, o que vocês devem levar em consideração é que as camadas de energia, por si só, né, os níveis de energia, eles contêm um número fixo em energia, tá bem?
que são órbitas quantizadas segundo Bohr. O que vocês também têm que levar em consideração é que realmente o nível O, o nível P e o nível Q são níveis que comportam mais elétrons. São níveis que têm a possibilidade de comportar mais elétrons do que os outros. Mas, contudo, todavia, nós não temos uma quantidade de elementos químicos suficientes para que a gente possa preencher toda essa quantidade de elétrons. Tá certo? Por isso que nós damos a relação de que, como na tabela periódica nós só temos elementos químicos que trazem um número atômico até 118, o nível máximo, a capacidade máxima de distribuição eletrônica, de representação eletrônica, é que na camada Q nós só tenhamos apenas 8 elétrons, na camada P, 18 elétrons e na camada O, 32 elétrons. Por isso que nós fazemos a repetição, tá certo? Do número de elétrons de cada nível de energia. E aí nós chegamos então à comprovação de que a camada K, contém no máximo 2 elétrons, a camada O contém no máximo 8, L. A camada M contém no máximo 18, a camada N contém no máximo 32 e aqui nós chegamos na camada O. Na camada O nós temos até 50 elétrons, mas só utilizamos 32. Na camada P, nós comportamos no máximo, a camada P comporta no máximo até 72 elétrons, mas só utilizamos no máximo 18. E na camada Q, nós comportamos, a camada comporta até 98 elétrons, mas só temos até 8 elétrons, tá? 2 não, 8 elétrons. Tudo bem, gente? Beleza? Espero que isso tenha ficado claro na cabeça de vocês. Caso não, volta o vídeo e assiste de novo. Dando continuidade ao nosso trabalho, ao nosso slide, agora nós começamos a entrar em uma parte muito crucial para que vocês compreendam como é que nós montamos o diagrama de Linus-Pauling. E aqui a gente começa a trabalhar diretamente com os níveis de energia, os subníveis de energia e os orbitais atômicos. Cada nível de energia, cada camada de energia contém uma quantidade máxima de subníveis. E cada subnível de energia contém uma quantidade máxima de orbitais que requer uma quantidade máxima de elétrons. Pessoal, preste bastante atenção. Os subníveis de energia estão organizados em cada nível de energia, sendo eles definidos por subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Cada subnível de energia comporta uma quantidade máxima em orbitais, e essa quantidade máxima em orbital traz consigo uma quantidade máxima em elétrons. Cada orbital, olha só, gravem isso no fundo do coração de vocês. Cada orbital comporta no máximo 2 elétrons. Vou repetir. Cada orbital, seja ele S, P, D ou F, comporta uma quantidade máxima em elétrons. Tudo bem? E essa quantidade máxima é 2. Cada orbital comporta no máximo 2 elétrons. Mas, contudo, todavia, quando nós estamos representando a quantidade máxima de elétrons de um subnível, a gente tem que entender e compreender que um subnível pode conter mais de um orbital. Perceba, o subnível S comporta no máximo 2 elétrons. Cada orbital comporta no máximo 2. Se eu quisesse saber a quantidade de orbitais S que eu tenho em um subnível S, é só eu fazer a divisão do número máximo de elétrons dividido pelo número de elétrons que cada orbital ocupa. Repare, nós temos 2 elétrons ocupados no subnível S. Cada orbital comporta no máximo 2 elétrons. Então, se eu fizer a divisão de que 2 dividido por 2 é igual a 1, eu sei que o subnível S só comporta um único orbital S. Tudo bem? E esse orbital S comporta no máximo 2 elétrons. Beleza, galera?
Preste bastante atenção nisso. Isso aqui é o ponto-chave para que você compreenda a parte inicial da distribuição eletrônica. O subnível P comporta no máximo 6 elétrons. Vou repetir. O subnível P comporta no máximo 6 elétrons. Cada orbital comporta no máximo 2 elétrons. Se eu pego o número máximo de elétrons do subnível e divido pelo número máximo de elétrons de um orbital, que é 2, eu consigo ter até quantos orbitais P? 6 dividido por 2 dá 3. Então, no subnível P, eu consigo ter até 3 orbitais P, o que refere-se ao subnível P contém no máximo 6 elétrons. Cada orbital P comporta 2 elétrons. 2 mais 2 mais 2, 6, totalizando o nosso subnível. Beleza? O subnível D comporta no máximo quantos orbitais D? É o número máximo de elétrons do subnível dividido pelo número máximo de elétrons do orbital. Nesse caso, 10 dividido por 2 dá quanto? 5. Então, o subnível D comporta no máximo 5 orbitais D, tá certo? Deixa eu escrever aqui. 5 orbitais D, totalizando 10 elétrons. Beleza, amores? Tranquilo até aqui? O subnível F comporta no máximo 14 elétrons. 14 dividido pelo número máximo de cada orbital, que é 2, né? 2 elétrons, dá quantos orbitais F? 7 orbitais F, totalizando 14 elétrons. Beleza, gente? Vamos ver se bate. 2 multiplicado por 1, 2. 2 multiplicado por 3, 6. 2 multiplicado por 5, 10. E 2 multiplicado por 7, 14. Totalizando aí o número de elétrons que cada orbital cada subnível pode comportar. E aqui nós levamos em consideração de que cada subnível de energia comporta um número máximo em orbitais, o que também permite um número máximo em elétrons. Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês, tá certo? E agora nós chegamos, né, na nossa famosa distribuição eletrônica. Como fazer, né? Como fazer uma distribuição eletrônica? Pessoal, vamos tomar como base o magnésio. O magnésio ele tem número atômico igual a 12. Antes de nós fazermos a distribuição eletrônica, vamos aqui montar rapidamente o diagrama de Linus Pauling. Eu, você e eu. Vamos lá. Preste atenção. Primeiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui os níveis de energia. Beleza? Rapidão. Os níveis de energia. Quem são? K, L, M, N, O, P e Q. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos aqui representar a seguinte situação. A camada K, ela comporta no máximo 2 elétrons. Concorda comigo? Qual é aqui, amores? Qual é aqui? O subnível que contém no máximo 2 elétrons. Vamos representar aqui rapidão. O subnível S. O subnível S comporta no máximo 2 elétrons. Já que o subnível S comporta no máximo 2 elétrons, eu posso chegar aqui, olha só, e dizer: a camada K, o nível K, não é o primeiro nível de energia, então nós representamos ele pelo número 1. Por que pelo número 1? Porque é o nosso primeiro nível de energia. Então perceba, eu tenho aqui o número 1, que representa o primeiro nível de energia. A camada K comporta no máximo 2 elétrons. Então, nesse caso, qual é o subnível que comporta 2 elétrons? O subnível S. Então, eu vou chegar aqui e vou acrescentar S. O subnível S comporta no máximo 2 elétrons, né? Então, representa aqui 1S2. E demos a representação da primeira parte do nosso diagrama de Linus Pauling, que seria o nível K. O nível K, nível 1, camada K, nível 1, comporta um orbital S com 2 elétrons.
A camada L, que é o nosso segundo nível, ela comporta no máximo 8 elétrons. Tá certo, gente? No máximo 8 elétrons. O primeiro subnível a entrar em um nível de energia é o subnível S, que comporta no máximo 2 elétrons. Então, eu sei que o L é o nosso segundo nível, então não represento mais pelo número 1, e sim pelo número 2. Eu sei que o subnível S é o nosso primeiro subnível, então eu represento aqui, né? Na verdade, S2. S2. Só que ele comporta no máximo 8 elétrons. Vem cá, quem é o nosso segundo subnível? Não seria o subnível P com 6? 2 mais 6, 8, né? Totalizei 8 elétrons. Então eu sei. No segundo nível, eu tenho aqui um subnível P com 6 elétrons. Beleza, totalizando a camada L. E assim a gente vai fazendo. Eu costumo dizer que o diagrama de Linus-Pauling pode ser representado por uma frase muito linda. Eu que gosto de comer, eu represento por essa frase. Eu digo super pizza de frango. Repitam comigo, super pizza de frango. Super pizza de frango. S, P, D e F. Super pizza de frango. Olha que coisa maravilhosa. S2, P6, D10, F14. S2, P6, D10, F14. S2, P6, D10, F14. E assim nós vamos trabalhando com o nosso diagrama. Não se preocupe, isso aqui não tem como dar errado. Vamos montando. Camada M, terceiro nível, represento pelo número 3. Repare, 3S2, 3P6, 3D10. Professor, é só seguir a sequência? Acompanhe o pai. Camada N, quarto nível de energia. 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. Camada O, quinto nível, 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. Camada P, sexto nível de energia, 6S2, 6P6, 6D10. Camada Q, nosso último nível de energia. Como é que fica? Vamos lá? 7S2, 7P6. Super pizza. Super pizza aqui, super pizza de frango. Super pizza de frango, super pizza de super pizza. Isso é um jeito prático de você levar em consideração, né, o diagrama de Linus-Pauling. Como você montar, né, o diagrama de Linus-Pauling de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais simples. Mas vamos levar em consideração aqui, né, o nosso diagrama já montado, tá certo? Para que a gente possa iniciar, né, as nossas ideias aqui. Gente, eu ainda sou novo nisso aqui, então não me julguem, tá? Estou tentando. Bom, vamos tomar como exemplo o magnésio, número atômico 12. Quando nós montamos o diagrama de Linus-Pauling, né, a gente leva em consideração as nossas setinhas, as setinhas em diagonal. Essa setinha diagonal, ela te diz como configurar, né, como distribuir os elétrons. Lembrando que esses elétrons eles são classificados em níveis de energia, né, em ordem crescente de energia, vamos ser mais precisos. Então a gente tem sempre que seguir essas setinhas. Repare, nós iniciamos aqui, ó, camada K, 1S2. Repare que a setinha está apontando para um S2. Camada L, 2S2, 2P6. Depois do 2P6, a gente vem para essa linha em vertical ou em diagonal? Lembre-se, sempre em diagonal. Siga sempre as setinhas. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, depois 4S2,
Aí vem 3D10, 4P6, 5S2, depois 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10 e 7P6. Vamos lá. A configuração eletrônica do magnésio, né, o número atômico na realidade do magnésio é 12. Significa dizer que ele tem 12 prótons no núcleo. Consequentemente, se é um átomo neutro, 12 elétrons na eletrosfera. Então, a gente precisa distribuir esses elétrons. Bom, como é que nós distribuímos? A primeira configuração de energia a entrar é 1s2. Repare, eu trabalho aqui com o nível K, porque é o primeiro nível. O subnível S comporta no máximo 2 elétrons. Então, eu tenho a representação de 1s2. Depois, 2s2. Depois, 2p6. Aqui a gente quer chegar no máximo a quantos? A 12. Então, eu vou somando aqui esses expoentezinhos. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Eu quero chegar a 12. Se eu quero chegar a 12, quem é o próximo a entrar depois de 2p6? 3s2. O 3s2, galera, é o que falta para completar 12 elétrons, tá certo? Então, totalizando aqui 12 elétrons, eu tenho 1s2 como representação da nossa primeira camada, camada K, que comporta no máximo quantos elétrons? Aqui, ó, 2 elétrons, não esqueça. A camada L é tudo isso aqui, ó, S2 e P6. Por quê? Olha a representação aqui do segundo nível. 2 e 2, então faz parte da mesma camada. 2 mais 6 dá 8, então a camada L aqui tem 8 elétrons. Beleza? E na camada M, aqui a gente só tem 2 elétrons. Beleza, gente? Fechou? Tranquilo mesmo. Espero que tenha ficado claro. Distribuição eletrônica é uma coisa mecânica. Você não pode seguir as linhas em horizontal. Você tem que seguir as linhas em diagonal, beleza? Para que você possa fazer a distribuição correta. E tá aí a representação, né, da ordem. Primeiro nós iniciamos 1s2, depois 2s2, depois 2p6, depois, para finalizar a distribuição do magnésio, 3s2. Professor, e se eu quisesse fazer um outro exemplo? Eu poderia? Poderia. Vamos supor que eu pegasse aqui como porventura, né, o vanádio. Deixa eu apagar aqui rapidinho, para que a gente possa fazer um outro elemento químico. Não está aqui, tá? Não coloquei no slide, mas vamos colocar aqui. Eu posso, porventura, pegar o vanádio com um número atômico de 23. Eu quero fazer a configuração eletrônica desse cara. Eu vou olhar quem é a minha primeira parte da distribuição. 1s2. Venho aqui e coloco 1s2. A segunda parte, 2s2. Venho aqui e coloco 2s2. A terceira parte, 2p6. Lembrando que eu tenho que seguir as setinhas. Venho aqui e coloco 2p6. A quarta parte, seguindo a setinha, depois de 2p6, 3s2. Chego aqui e coloco 3s2. Venho aqui, ó, depois de 3s2, 3p6. Chego aqui e coloco 3p6. Quantos elétrons nós temos já até agora? Vamos somar. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Eu quero chegar a 23. Quem vem depois do 3p6 é o 4s2. Chego aqui e coloco 4s2. Eu tinha 18 mais 2, 20. Galera, para chegar a 23, eu preciso de 3. Quem é o próximo a entrar depois de 4s2? Aí eu venho aqui, ó, 3d10. Concorda comigo que 10 é um número máximo? Sim. Só que eu preciso de 10? Não. Dos 10, aqui eu só vou precisar de 3. Então, eu vou chegar aqui e vou acrescentar 3d3. Eu posso diminuir o número de elétrons? Posso. Eu só não posso ultrapassar. Tudo bem? Eu tenho que colocar o número de elétrons necessário para que eu possa chegar aí à configuração final do elemento químico. Beleza, gente? Fizemos aqui mais um exemplo. Camada de valência. O que é a camada de valência? A camada de valência nada mais é do que a camada
mais externa, a camada mais distante do núcleo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7. Galera, o nível que estiver mais distante em relação à distribuição de um determinado átomo é a camada de valência. Como porventura eu pego aqui um enxofre. O enxofre ele tem número atômico 16. Se eu faço a configuração eletrônica do enxofre, eu percebo que eu tenho, primeiro, um S2, é o meu primeiro nível, camada K, com 2 elétrons. 2S2, 2P6 é o meu segundo nível, nível L, com 8 elétrons. O nosso terceiro nível é a camada M, com quantos elétrons? 2 mais 4, 6. 6 elétrons. Quem é a camada de valência aqui? A camada de valência é mais distante. Quem está mais distante do núcleo? 1, 2 ou 3? 3. Nesse caso, galera, eu posso dizer que o nível 3 é a camada de valência, tá certo? Agora, se eu chegasse e perguntasse a você, professor, eu tenho aqui 3S2 e 3P4. Eu sei que a camada de valência é a camada M, a terceira camada, é o terceiro nível de energia. Mas aqui quem seria o mais energético? O mais energético é sempre o último. Nesse caso, seria o 3P4. Beleza? Tranquilo até aqui? Não esqueça, quando nós representamos a camada de valência, é a quantidade máxima de elétrons que nós temos naquele nível de energia, de acordo com a distribuição eletrônica do átomo, tá certo? Meus amores, coloquei aqui, para vocês, camada de valência com 6 elétrons, e vamos para o subnível mais energético. O que é o subnível mais energético? A gente pode chamar também de elétron diferenciador. Não esqueça, o subnível mais energético eu posso também chamar de elétron, tá certo? Diferenciador. Não esqueça. Tá certo? Posso chamar também de elétron diferenciador. É sempre o último da distribuição. Não esqueça. A distribuição eletrônica ela segue uma ordem crescente de energia. Nesse caso, o último a ser colocado na distribuição é sempre o mais energético. Aí eu coloco aqui como porventura o ferro. O ferro ele tem número atômico 26. Eu faço a distribuição eletrônica do ferro. Repare, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Perceba que quando eu coloco 3D10, veja que aqui eu tenho 30, tá certo? 30, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, aqui 30, eu quero chegar a 26. Então, eu não preciso de 10, eu preciso de 6, beleza? Eu preciso de 6. 10 é o máximo, mas eu vou colocar aqui quem? 3D6, beleza? Não esqueça disso. Quando eu quero representar a camada de valência é a mais distante do núcleo. Qual é o maior número de todos? 1, 2, 3 ou 4? O 4. Então, o 4 é a camada de valência. Concorda comigo? Sim. 4 é a camada de valência, é o mais externo. Mas se eu quisesse representar o mais energético seria quem? O 3D6. Por quê? É o último a ser acrescentado na distribuição eletrônica. Tá bem, galera? Beleza? Espero que vocês tenham compreendido essa parte, tá bem? Vamos praticar? Bom, eu coloquei aqui uma questãozinha simples. Faça a distribuição eletrônica dos elementos abaixo. Nós temos o sódio com número atômico 11. Vamos distribuir. Primeiro, 1S2, depois 2S2, depois 2P6. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Para 11 falta 1. Quem entra depois de 2P6 é o 3S2. Só que eu não preciso de 2, eu só preciso de 1. Então, eu sei que aqui eu vou acrescentar 3S1. Quem é a camada de valência aqui? É o 3. É o 3S1. É a camada de valência.
Quem é a camada mais energética aqui, né? O último. Quem é o último? É o 3s1. Então, nesse caso, o 3s1 é a camada de valência e também o elétron diferenciador, o subnível mais energético, tá certo? Letra B, eu coloquei aqui o bromo, número atômico 35. Vamos distribuir? Vamos lá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Tem quantos, gente, até aqui? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, 18, 20. Depois do 4s2 vem o 3d10, 30. Para 35 faltam 5, não é verdade? Então quem entra é o 4p6, mas eu só preciso de 5, então 4p5. Beleza? Galera, preste atenção. Quem é a camada mais externa aqui? É o 4s2, 4p5. Totalizando, quantos elétrons de valência? A camada mais externa. 2 mais 5 dá 7. Eu tenho 7 elétrons de valência para o bromo. Nesse caso, quem seria o elétron diferenciador? O subnível mais energético? Nesse caso aqui seria o 4p5 mais, beleza? Energético. Tudo bem, gente? E para nós finalizarmos a nossa aula, coloquei aqui o molibdênio, o mosano, tá certo? Nesse caso, número atômico 42, vamos distribuir até chegar em 42. Começo. Eita, 1s2, gente, eu ainda sou novo aqui, novamente, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, depois 3p6, 3p6, 4s2, depois 3d10, depois do 3d10, 4p6, depois 5s2, temos quanto até agora? 2 mais 2, 4, 10, 2, 18, 20, 30, 36, 38. 38 para 42 formam 4, na verdade. Quem entraria aqui seria o 4d10, mas como eu só preciso de 4, entraria aqui o 4d4. Beleza, gente? Espero que vocês tenham compreendido essa parte, tá? Quem seria a camada de valência aqui? 1, 2, 3, 4 ou 5? 5. Então, o 5s2 é a camada de valência. Vamos botar aqui, camada de valência. A camada de valência tem quantos elétrons aqui? 2 elétrons. É o único, né? É o único que nós temos com o nível 5. Seria a distribuição 5s2, configuração 5s2. Mas quem seria aqui o subnível mais energético, a camada mais energética? Seria aqui, ó, o 4d4. Seria o nosso elétron diferenciador, tá certo? A nossa camada mais energética. Beleza? O nosso orbital mais energético. Espero que vocês tenham compreendido, galera. Finalizamos aqui a nossa aula. Próxima aula eu venho com a listinha de exercícios para que a gente possa praticar mais, beleza? Bom, espero que vocês tenham compreendido. Agradeço a vocês pela participação, tá certo? Um abraço, valeu e até a próxima. Fui, galera!